Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular para fazer dinheiro ainda hoje. R$1.000 a R$2.000 de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. E aí então, a gente se conheceu, ele era humorista e a gente tinha amigos em comum. Porque... Não, todo mundo era... Todo mundo se conhecia, exato. E a gente tinha amigos em comum, a gente se conheceu e a gente começou a namorar. Em seguida, ele se mudou para São Paulo. Ele era do grupo Em Pé na Rede, né? Isso. Aí ele mudou para São Paulo antes do pessoal? Cada um não tem que ter diferente. Na verdade o Murilo já estava para cá, mas o Murilo tinha uma outra trajetória com Malhação, era uma outra trajetória, né? E aí ele veio. Quando ele chegou, meio que foi um processo natural, a gente foi morar junto. Mas aí, pausa, fade out, fade in, eu já tinha uma casa. Ah, é verdade. Lá em Sorocaba ou aqui? Lá, né? Lá. Em Sorocaba. Então, assim, eu tinha um sofá, eu tinha uma TV, eu tinha uma geladeira, eu tinha um chuveiro quente, toalhas e fronhas. Eu adoro essa palavra, fronhas. Então, ela vai ser importante lá no ela futuro. vai ser importante lá no futuro. Como uma boa comediante, você está preparando todo o setup. Isso! Exatamente. E aí, a gente foi morar junto, na minha casa. E aí, Vilela, assim, eu não sei na sua vida, mas quando o tempo passa, a gente troca um sofá, né? Claro. Você troca um sofá, você troca uma mesa. Coloca um quadro na parede. Isso, você vai trabalhando, Mantém. o sofá vai ficando velho, você troca um sofá nesse mês, dali 3, 4 meses você troca a geladeira, e assim foi. Porque chama vida, isso. Vida em casal. Dão esse nome, para enfim. Essa coisa de... E isso acontece também com o carro, por exemplo. Eu tinha um carro. Sim. Eu tinha um carro que virou outro carro, que virou outro carro, Sim, certo? ele não foi comprado um carro do nada. Do nada, do zero. Foi melhorando o carro. Foi melhorando o carro, porque estávamos trabalhando. Isso. E eu também estava trabalhando. Não é que eu estava em casa. Vocês tinham Ainda que tivesse, mas eu não vocês tinham estava. um esquema de colocar numa conta conjunta, cada um tinha sua conta? Não, cada um tinha sua conta, mas era meio que tudo nosso, assim. Porque às vezes, você sabe bem disso, quando a gente tá no começo, cai o dinheiro de um show aqui, cara, então paga a luz aí que eu... Porque... Só essa transferência, na época não tinha Pix, mas só essa transferência de conta para outra já não valia a pena. Então caiu o show ali, não valia a pena eu pagar metade da luz e ele metade da luz entendeu? Aqui com a Mari a gente faz o seguinte, eu pago tudo e ela me deposita quanto ela tem, entendeu? Sim. E eu meio que gerencio o pagamento de todas as contas. Sim. Era você que Você gerenciava? cuida. Eu cuido. Não tinha esse gerenciamento. No começo era porque, entende, a casa era minha. Ah, tá. Então a rotina Já toda vinha era tudo minha. no seu nome, tipo, as contas? Sem parar, tava na minha conta direto, Luz, aluguel água. era direto comigo. Entendi. Então, era. Mas aí começou a bater oh meu Deus, sou um imprestável. Eu falei, tá bom, querido, então toma conta. E eu meio que fui passando algumas responsabilidades e fui deixando, porque essa era uma reclamação, sabe? Tipo, a gente saía e tinha que pagar a conta com o meu cartão. Ah, tá. Ah, que vergonha, pagar o cartão, enfim. E aí passaram-se 7 anos. Caramba, 7 anos? 7 anos. Eu achei que era menos. Não, 7 anos. Na verdade, foi quase 7, quase bateu 7. Mas mesmo assim, muita... E tudo bem, né? Eu tinha uma filha, não era dele, graças ao bom Deus, aleluia, amém, Senhor. Mas eu tinha uma filha quando ele se... Ainda tem, né? Eu- Perdeu a filha. Não é que eu tô pensando em deserdar. Já tá. Não, Ela tô mandou uma brincando. mensagem aqui pra você. Ah, meu Deus. Mandou uma pergunta aqui pra você. Não, pra ela é mim. maravilhosa. Tá. Ela é maravilhosa. Mas eu digo assim, eu já tinha, quando ele chegou, a Mariana já estava lá. Tá. Ela tinha 11 anos quando eles se conheceram. E também foi de imediato, assim, eles se adotaram como pai e filha. Essa era uma postura dele. Ele fazia questão dessa postura. Ele enchia a boca pra falar, sou pai, Mariana, isso aqui. E assim passou. 7 anos. Um dia, Vilela. Vilela. Ah, meu Deus. Eu sei da história, é complicado. Eu não posso dar spoilers da história. Mas vocês nem imaginam o que vai acontecer agora. O que vai acontecer. Aquele para. Vamos O ler o segredo está na superchat. caixa. Não, lê o superchat, porque agora a história vai mudar totalmente. Plot twist. Plot twist no final de ano, certo? Isso. No final de ano irá mudar a vida dela pra sempre. Mas antes, um superchat pra você ficar ligadinho aí. Bom, o primeiro superchat, na verdade, tá zoando que o cirurgião tirou 800 toneladas do nariz. Foi, na verdade, essa foi uma piada da Ariana no nosso fight de piadas. O que ela falou? Ela falou que eu fui orçar a cirurgia e ficou em R$22 mil. Na verdade, a cirurgia era 2, 20 mil era as caçamba pra levar. Pra tirar o entulho. Pra tirar. Mas tá inchado ainda, a gente tá brincando, mas tá inchado. Tá inchado calma. ainda, calma. Tem outro aqui que falou que a cirurgia foi feita pela Odebrecht.
É boa essa daí também. Ó, só lembrando que você quer anunciar seu negócio aí, é só mandar um superchat de R$100. R$100 a gente para tudo e anuncia a empresa ou o arroba. Às vezes a pessoa é influenciador e quer aí, né, fazer um negócio. Então agora vamos pra história, continua a história. Vamos lá. E aí... Tava tudo bem. Tava tudo bem, tudo bem. Amor aqui, tranquilo. Amorzinho. E aí tem uma coisa na comédia, pra quem não sabe, sabe aquele mês que a papelaria vende muito? Janeiro. Janeiro, dono de papelaria enche o rabo de dinheiro, né? O mês da comédia é dezembro. É o mês que a gente faz muito evento, é o mês que as empresas fazem confraternização. Em compensação, o nosso janeiro é uma bosta. Tem nada. Porque janeiro todo mundo quer praia. Ninguém quer saber de ficar vendo comédia. Então, o que a gente faz? Acho que é um hábito de todo mundo isso, que tem ali... Claro, não tô falando dos ricaços, tá? Anula aí os pica da comédia. Eu tô falando nós, que rala. Não é o Whindersson, já é nós aqui. Nós. O que a gente faz? No mês de dezembro, a gente dá aquela... Não dorme... Para o mês de janeiro a gente saber que as contas estão pagas. Exatamente. Todo ano é isso. Naquele ano não foi diferente. Porque vem IPTU logo de cara, vem IPVA. PVA, tem matrícula de escola, tem tudo. Então, naquele ano não foi diferente, né? Ele marcou os shows, foi viajar para fazer os shows e eu fiquei aqui, dando corre aqui e ele corre lá. Beleza, no meio do corre ele liga e fala, então, meu pai tá doente. E aí, pai doente é pai doente, né, galera? Claro. Pai doente você não contesta, pai doente você não questiona, pai doente, gente, pelo amor de Deus. Vai lá, né? E aí, ele foi, tipo, terminou a viagem, deu um pulo lá na nossa casa e continuou, e voltou pra cidade dele. 2 dias depois, ele me falou, o pai doente, vamos sempre lembrar disso, o pai doente. Falou, a gente vai passar o ano novo em outro lugar e tal... Babá, falei, tá bom, né? Se cuida, então. E assim a gente foi conversando por esses dias e pra mim tava tudo normal. Porque as mensagens eram normais, porque o contato era normal, porque era mensagem de amor, cheguei no hotel, vou dormir, porque era tudo normal, tá? Não tem outra maneira de definir normal, senão normal, entendeu? Era mensagem de, tô com sono, vou dormir, amor, te amo, beijo, tá? E aí passaram esses dias até o Réveillon. No Réveillon estava a Cris, idiota, que o pessoal pergunta assim, por que você passou a usar franja? Porque tá escrito idiota, eu uso pra cobrir. Tinha impresso aqui, idiota. Isso, idiota. E sabe o sou ladrão e vacilão? Dá até pra ver um pouquinho do I ainda. Isso, então, sabe o sou ladrão e vacilão? No meu é sou idiota e babaca. Era no meu que tava isso, na minha testa. Ele voltou, né, então ele fez essa parada lá e foi viajar porque o pai estava doente. O que a Cris imbecil fez? Comprei presentinhos, Vilela, pra toda a família. Pra irmã, pro irmão, pra mãe, pro pai. Comprei presentinhos, tá? Mandei pra todo mundo. No Réveillon eu pensei, não vou fazer festa. Eu amo fazer festa de Réveillon. Amo receber gente, fazer. Lá não tinha quarentena na época, podia. Aí eu falei, não vou fazer, porque meu sogro, afinal de contas, tá doente. Pode ter um piripaque homem e eu aqui fazendo festa? Não vou fazer. Vou passar o ano novo quietinha na casa da minha mãe. E assim passei o ano novo quietinha na casa da minha mãe. Eu acordo no outro dia, tem uma foto da festa do Réveillon, ele com a namorada dele. Como? Não, peraí, eu acho que você, posso estar errado, eu acho que você pulou alguma parte dessa história, porque ele estava indo passar com o pai doente. De repente, eu acho que eu dormi e você me conta Você se distraiu um pouquinho. Eu me distraí um pouco e de repente a história já estava com ele com outra pessoa. Essa parte, você não contou essa parte aqui. Não tem essa parte. Como assim não tem? Não a existe. pessoa, ele foi visitar o pai doente. Isso, o pai não estava doente. Essa parte eu entendi. É a primeira parte do filme, é aquela parte que, todo mundo se emociona. É que, na verdade, a história desse filme é meio efeito borboleta. Do nada vira. Aí a história vira uma história de amor, virou história de terror, um suspense. Do nada virou. E aí virou... você, meu Deus, tem uma pessoa aqui, eu preciso descobrir agora quem é essa pessoa. É isso. E daí? E aí eu liguei. Pra quem? Pra ele. Na hora que eu vi a foto, eu liguei. Peraí, ele não tava falando com você até então? Ou tava Não, tinha ligado pra dar Feliz Ano Novo. Falou com a minha filha, Feliz Ano Novo. Mandou um abraço, beijo pra todo mundo em casa, lá na casa da minha mãe. E foi isso. Aí eu vi a foto. Aí eu liguei. Quando eu liguei... Sabe quando liga a cobrança? Que você só faz assim, ó, flum, e desliga? Sei. Desligou. E mandou no WhatsApp assim, fala aqui. Ai, caramba, isso nunca é bom. Nunca é bom. Nunca é bom. Aí eu falei, teu cu. Você tá zoando? Não, eu escrevi isso. Eu falei, teu cu, me liga agora. Aí deu 10 minutos, ele ligou. Que eu acho que hoje, pensando bem, a gente chegou, eu e as meninas, né, a gente chegou à conclusão
de que 10 minutos foi o tempo que ele levou pra sair de perto dela, porque leva 10 minutos... Não, é porque ela é muito grande, então leva 10 minutos pra sair de perto dela, pra sair da órbita. Você tem um grupo de meninas que você comenta sobre... Tinha, a gente comentava sobre isso, o assunto hoje em dia nem é mais esse. E minha mulher, inclusive, fazia parte desse grupo. Não, ela faz parte até hoje. É porque o grupo não é mais sobre esse assunto, agora tem milhões de assuntos. Começou por isso. Começou por isso, porque as meninas ficavam preocupadas comigo, criou-se um grupo pra gente ficar o tempo todo conversando, e depois mudou de assunto. Tá. Mas enfim. E aí, ele ligou, deu 10 minutos, ele ligou. Tá. Aí eu atendi... Falei, alô? Ele falou, fala rápido que eu tô com 6% de bateria. Juro. Juro, Vilela. Juro. Aí eu falei, vai ser rápido. Eu sei do final e tô empolgado. Mesmo assim. Nossa, eu quero saber. E eu já sei o final. Vai. Aí ele falou, fala rápido que eu tô com 6% de bateria. Eu falei, vai ser bem rápido. Você tá com alguém? Ele falou, tô. Aí eu... Ai, o racional gritando assim, ó. Aí eu respirei fundo e falei, eu vou repetir a pergunta. Eu vou reformular. Pra gente não ter dúvidas do que está acontecendo. Tá. Você está namorando alguém? Ele falou, tô muito feliz. Mas eu não estava casado com você? Exato. A cueca ainda estava no varal e a pasta de dente estava no porta-pasta de dente. Eu não fui no seu casamento? Foi. Um ano e pouquinho antes. Exatamente. Caramba. É isso. Aí... Eu falei, tá bom, feliz ano novo. Desliguei e falei, enlouqueceu. Botou fogo na casa. Não, porque eu fico pensando assim, Vilela, a primeira coisa que eu pensei... Não, você não gritou, nada, não teve um... Ai, caralho! Não, porque assim, era tão surreal, você conhecia? Era tão surreal aquela pessoa que demonstrava toda... porque honra, porque bababá, porque isso, porque aquilo, porque família, etc. Era tão surreal que meu primeiro pensamento foi, esse filho da puta ganhou a Mega Sena da virada e tá me testando. Entendeu? O meu primeiro pensamento, assim, inocentaço, foi isso. É uma grande pegadinha. É uma grande pegadinha. Assim, ó, a gente pensou em ET, a gente pensou em macumba, a gente pensou até na máfia russa. Eu falei, cara, se eu tentasse, se eu tivesse na situação que a máfia russa viesse atrás de mim e eu tivesse que dar um recado pra alguém, eu ia postar um Lula livre. Porque aí todo mundo ia desconfiar. A Cris tá loucona. Tipo mensagem cifrada. Entendeu? Porque alguém ia falar, todo mundo ia me ligar. Cris, você tá louca? Que você virou petista? O que tá acontecendo? Podia ser um toque ele querendo ser salvo de alguma coisa. Então, o que a gente pensou? Ele tá sinalizando pra gente que tá numa enrascada, tá sequestrado. Conseguiu pegar ali a internet rapidão e tá, entendeu? E ele em Belém e você em Sorocaba. Mas não era. Era isso mesmo. Ele simplesmente... E aí ele deletou você da rede? Não, foi muito, assim, foi muito maluco, porque 2 dias depois, foi no dia 1º de janeiro. Que coisa, que bom começar o ano assim. 2 dias depois, tinha story dele com ela, andando no shopping de mão dada e falando, amor, nós vamos no cinema hoje, né, amor? Tipo assim, ele trocou de camiseta. E mudou de vida, e acabou. De pai da sua filha, que ele mesmo falava, amor da minha vida pra tô com outra pessoa e tô feliz e tchau. Foda-se. Cara, que louco. Assim, e aí a gente falava assim, tanto que, assim, amigos nossos, a gente falava, Cris, mas e aí, não tem nada, não tinha nada, não tinha, eu falava, gente... Não. Exatamente, aconteceu alguma coisa, tipo uma briga... Pra você ter noção, na véspera da viagem dele, lembra que eu falei que ele foi pra uma sequência de shows, né? Tá. Foi no dia 4 de dezembro. No dia 3 de dezembro, nós estávamos no show do Chitãozinho Chororó, que eu amo Chororó. Teve um especial Chororó e Bruno Marrone, Chitãozinho Chororó e Bruno Marrone. E a gente foi. Cantando Evidências junto. Beijinho. Cantando Evidências e tudo mais. E nessa loucura de dizer que não te quero, fomos e voltamos. Assim, chegamos em casa dele, puxa, eu queria ficar com você, mas tenho que ir já, porque eu vou. Falei, pois é, então, mas boa viagem, amor. Caramba. É isso. Então, assim, não tem nada, não tinha nada. Ele não saiu de casa brigado, terminado, que provavelmente é o que ele disse pra ela. E outra, eu era amigo dele, várias pessoas eram amigos e a gente também não sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Nada. Não é assim depois de falar, putz, Cris, eu sabia, mas eu não pude falar e tal. Mas algumas pessoas já me perguntaram, então ele tava com ela há muito tempo. Não tava. Não tava? Não tava. Porque assim, fazia mais de ano que ele não ia pra Belém. E quando ele foi pra lá pra fazer esse show, o produtor desse show foi o pai do Rominho, que é nosso amigo. Tá. E ele falou, ele conheceu ela naquele dia. Então você desvendou o mistério. Ele conheceu ela, E aí, enfim, eles estavam juntos desde o dia 11. A gente só foi descobrir isso um ano depois, quando eles comemoraram um ano de namoro. Tá. E aí foi quando a gente descobriu que eles já estavam juntos. Cara, por incrível que pareça, eu e a Má, a gente é muito ligada, né?
Apesar de a gente ter convivido com ele durante muito tempo. Tem uma ligação muito legal. Sempre fomos nós duas. Sempre fomos. Ela parece quase uma irmã mais nova sua. É isso. Então, na verdade, quando tudo aconteceu, é claro que ela ficou transtornada, até pelos cachorros que a gente vai chegar nessa parte. Ela ficou extremamente transtornada, mas ela virou pra mim e falou: mãe, você tá bem? Eu só quero que você esteja bem. Se você estiver bem, eu tô bem. E eu fiquei bem muito rápido. Um mês depois. Eu fiquei um mês na merda. Mas na merda, assim, dando braçada na merda. Quando teve aquele casamento que a gente falou sobre isso, foi quanto tempo depois? Foi no Dia dos Móveis. Você tá brincando? Não, foi lá. Então vamos chegar lá ainda, calma. Vamos chegar. Enfim, aí passou janeiro. O meu janeiro foi de bosta. Foi de dia 1º de janeiro ao dia 1º de fevereiro. Foi bosta, 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 bosta. Eu dormia na exaustão de chorar, eu não comia, eu emagreci 9 quilos. Inclusive, eu tô precisando arrumar um namorado que me dê um pé na bunda rapidinho, só pra perder mais uns 5, só pra... entendeu? Você é dessas também? Eu também. Quando eu tomei pé na bunda, eu perdi 17 quilos. É isso. Então, assim... Pé na bunda é a melhor coisa pra perder peso. Mas não adianta tomar pé na bunda de qualquer pessoa. Você tem que gostar da pessoa. Então a minha meta agora é começar a namorar alguém, me apaixonar, a pessoa me dar um pé na bunda. Mas é só o tempo de apaixonar, não precisa ficar namorando, entendeu? E tem que ser o pé na bunda de repente. Você não pode preparar esse pé na bunda. Não. Tem que ser... Da onde você nem precisa. Isso. É só uns 5 quilinhos aí, que é o que tá faltando. Mas aí, passou janeiro. Em fevereiro, no final de janeiro, ele deu um pulo em São Paulo, porque ele tava querendo se acertar com os meninos do grupo. Ele tinha um grupo. Tanto que os meninos falaram pra mim, se ele marcou que eu tinha que encontrar você, eu falei, não. Eles falaram assim, caramba, ele tá querendo resolver a vida profissional antes de se resolver com você. E todo mundo começou a cobrar a postura dele no sentido de... Cara, a Cris tá lá na casa, sozinha, tomando conta de tudo, cuidando... Exato, porque a parte que ele recebeu, ele foi viajar com ela de lua de mel o janeiro inteiro. Caramba, não dividiu essa grana contigo? Não, claro que não. Ele ficava postando foto com ela, tipo, pelo Nordeste. Ele fez um grande tour Nordeste durante janeiro todo. Hashtag grana da Cris. Não. Dele, mas nossa. Tá. Né? Aqui ele ganhou naquele show. Era pra dividir entre os dois. Exato, porque o aluguel eu paguei, né? A conta de água, de luz, do telefone, celular, tudo eu paguei. Caramba. Então, a postura da galera era cobrar ele no sentido de, cara, volta pra resolver a tua vida. Depois você faz o que tu quiser, mas assim, primeiro resolve, né? Porque a Cris tá presa lá numa casa que não faz sentido, com as tuas coisas lá no guarda-roupa. Enfim, e aí ele foi. Ele passou lá na casa um dia, eu tava com muito medo, então eu chamei um casal de amigos pra ficar lá comigo. Cara, ele entrou, ele não falou meia dúzia de palavras, não teve uma conversa, uma explicação, nada. Nada, assim. Nada. E aí, não, desculpa, jamais pediu, nem pra mim, nem pros meninos. E aí, ele pegou mais uma mala de coisa, tipo, fez umas 2 malas grandes, com um monte de roupa, e aí levou notebook, levou passaporte, enfim. E foi viajar de novo. Sumiu o carnaval todo de novo. E aí passou fevereiro. E aí eu falei assim, bom, aí pra mim deu, né? Eu falei, caramba, eu tô aqui cuidando de tudo, cuidando da casa, pagando conta. Falei, não. Catei roupa minha, da minha filha. Mas nesse ponto você ainda pensou, vai que volta? Não. Tá. Quando eu vi a foto, já não tinha mais volta. Mas eu tava esperando era que ele voltasse não para mim, voltasse para resolver a cagada e a gente poder seguir a vida. Porque, assim, tinha coisa que estava no nome dele, que eu não podia resolver sozinho. O aluguel estava no nome dele, da casa. Eu não posso ir na imobiliária e cancelar um aluguel que não está no meu nome, entendeu? Enfim, e aí passou fevereiro. Aí, nesse fevereiro, eu falei, cara, não dá mais para ficar aqui nessa casa, não tem como. Então, peguei roupinhas da minha filha, pegamos as nossas coisas, a gente tinha muito jogo, a gente tinha uns 120 jogos. Eu peguei uns 15... que era o que eu gostava de jogar com a minha mãe, e fui ficar na casa da minha mãe. Eu não mudei. Eu fui ficar na casa da minha mãe esperando a pessoa se dar conta de que era um adulto e precisava vir resolver a vida, entendeu? Então eu falei, bom, quando ele resolver voltar, a gente senta e conversa. Quem vai ficar com o quê? Como que a gente vai pagar as contas? E aí, beleza, aí junta todos os jogos de novo e divide. Essa era a minha ideia. Tá bom. E então eu estava ficando na casa da minha mãe. E eu tinha contratado uma pessoa para ir todo dia lá para cuidar dos cachorros, porque eu tinha arrumado um emprego aqui em São Paulo. E aí, a Cida, que me ajudava, ela ia lá na casa todo dia cuidar dos cachorros para mim. Era isso que estava acontecendo, esperando a Dondoca voltar para resolver a vida. Chegou o casamento do Osmar. Estávamos todos no casamento do Osmar, a Cida me liga, que estava indo lá para cuidar dos cachorros, falou, Cris, onde você tá? Falei, tô em São Paulo num casamento. Ela falou, tem um caminhão na frente da sua casa e estão levando todas as suas coisas. O quê? Isso. Caramba. E aí, eu liguei pra minha casa, pra casa da minha mãe,
e falei pra minha irmã dar um pulo lá e filma pra mim o que tá acontecendo. Ela me mandou um vídeo. Aí era ele pegando meu sofá, pegando a geladeira, pegando o fogão, as fronhas, tudo. É isso, levou tudo. Mas assim, Vilela, é tudo, assim, de não ter ficado uma lâmpada quando eu cheguei pra acender pra ver que não tinha nada. Caramba. É chuveiro, lâmpada, enfim, tudo, absolutamente tudo. Talher, panela velha, o que você imaginar. Uma casa inteira. Uma casa. Quando eu cheguei, tava uma casa vazia, como se estivesse para aluguel. Foi isso. E aí, nesse dia foi também os cachorros, que a gente nunca mais viu, ele nunca mais deixou a gente ver. Minha filha chegou a mandar uma mensagem para ele, falando, pai, ela chamava ele assim, né? Pai, eu sei que você e a mãe estão resolvendo as coisas e tal, mas eu tô com muita saudade dos cachorros. Ele mandou ela procurar um advogado. Caramba. Ele falou, procura um advogado. É isso. E o mais louco é que antes disso não tinha nenhum indício que ele era assim. Nada. Sempre gente boa com todo mundo, legal, não tinha nada. E aí, uma semana depois disso, veio o lance do dinheiro do Em Pé na Rede. Mas aí é outra história. Quando vê alguém dando Em Pé na Rede, eles contam. O Rominho vem aqui. Aguarde o Rominho, aí ele conta essa história. Mas que doido isso, cara, que doido. E aí você pirou e virou uma mulher louca. Foi. Eu botei fogo em tudo! Nada. Nada. Que tem que tocar a vida, ganhar dinheiro, cuidar da filha. Mas assim, o que eu falava pra galera, lá no casamento, quando veio o vídeo, e eu tava... Falei, não tô acreditando que ele tá fazendo isso. Cara, a Nani Pipo, ela gritava, eu não tô acreditando! Eu lembro muito e perfeitamente. Todo mundo tava muito puto. E o meu pensamento foi um só. Falei assim, gente, tudo que ele levou, eu compro. Posso não ter grana hoje pra comprar, mas eu compro. Você vai nas Casas Bahia, você faz uma geladeira em 12 vezes. Casa Bahia, queremos você aqui. Mas você compra. O que ele perdeu, ele não compra nunca mais. Ele não conhece a filha do Rominho. Ele não joga mais board game com o Osmar. Ele não come mais uma pizza na casa de... Aqui, ele não vem. E ele saiu dessa grande empresa comédia. Ele queimou o filho dele. Não só com isso, mas com outras coisas. Com outras coisas. Mas a grande questão é que ele não entende que ninguém falou para ninguém deixar de trabalhar com ele. Pelo contrário. Não. O João, o Daniel Vilas Boas, o João Vale e o Daniel Vilas Boas, eles chegaram a me ligar quando estava no começo ainda, né? Antes dessa cagada toda. Cris, olha, ele me chamou para um show, eu vou aceitar. Eu falei, por favor, eu jamais vou falar para um amigo meu não trabalhe. De trabalhar. Né? Jamais vou falar isso para um amigo meu. O que aconteceu foi um processo legítimo das pessoas desistindo porque não queria conviver com uma pessoa assim. Aí, não é uma questão minha. Não fui eu que falei pra ninguém não trabalhe. Eu nunca falei pra ninguém não trabalhe com ele. Não chame, nada. Pelo contrário, caguei. Eu não sei se eu te contei. Eu fui fazer um show no Sul, ele me ligou e ficou, acho que, sinceramente, umas 2 ou 3 horas explicando. Não sobre você, sobre o caso do Em Pé na Rede. É isso. Sobre você, ele não... É isso. Simplesmente não explicou. Uma vez, ele... Mas não é estranho isso? Uma vez, ele foi na casa de um humorista, o único que passou pano pra ele. E ele tava lá, na casa desse humorista, numa célula de oração. Sim. E nesse dia, a Mel Maher estava lá. A Mel também? A Mel estava lá, E aí, na hora de ir embora, ela pegou carona com ele. E ela falou pra mim assim, Cris, eu ouvi a versão dele. Eu falei, e aí? Ela falou, é igual a sua, mas ele acha que ele tem razão. Não, isso que eu ele acha que não teve nada de errado. Mas eu queria ouvir a versão dele em relação a isso, porque eu nunca ouvi. Ele acha que não tem nada de errado. Ele chegou Não, mas vamos falar uma coisa. Relacionamento termina, concorda? Claro! Lógico. Não tem o menor problema dar um pé na bunda, começar outro relacionamento. O único problema foi não ter feito isso gradualmente e te avisar. Conversar, ainda que tivesse sido, traição, do lado dele. Ainda que fosse traição. Foi de repente, conheci, me apaixonei e fudeu. Mas ainda assim, foi uma coisa que o Osmar falou pra ele. Ele falou assim, o problema não é você ter postado no dia 1º e ter, fiz uma merda. O problema é que no dia 2, 3, 4, você tinha que ter pego um avião, vindo embora, conversou, resolveu, e aí você volta a viver a tua vida. Você não fica 2 meses deixando a pessoa ali... Deixa rolar, né? E uma coisa até que ele falou pro Banguela. Não queria citar o Banguela aqui, porque eu estava disposta a terminar esse bate-papo sem citar o Banguela. Ontem na Tati já falamos, hoje falamos. Enfim, vamos fazer assim, depois você edita, por favor. Ele falou... é ao vivo, não tem como editar. Não, a hora que for pra ficar. Assim, eu vou voltar, volta. Tá. Ele falou pra uma pessoa... que mora em Chicago e começa com Ban e termina com Guela. Isso. Tá. Começa com B e termina com Anguela. Ele falou assim, cara,
Mas você não acha que é normal as pessoas terminarem o relacionamento e começar outro? E aí o Banguela falou pra ele assim, cara, as pessoas terminam o relacionamento e começam outro, mas não na mesma frase. Aí eu falei, e não ao contrário. Começa o relacionamento e depois... Entendeu? Você terminar o relacionamento e começar outro, é assim que funciona a humanidade, inclusive. Esse é o certo. O problema é que ele não terminou. Não, mas o problema foi realmente esse, porque, pô... Claro que tem altas histórias de gente que não deu certo. Eu mesmo já terminei relacionamento. E tudo bem. E tudo bem. Tinha um agravante, claro, de estarem morando junto, ter acabado de casar, ter a filha, ter cachorro e tudo. E o que aconteceu depois realmente foi muito ruim, né? Mas pra mim foi ótimo. Pra mim foi de verdade, assim, eu falo isso... Pra sua carreira eu vejo que sim, porque te falou, cara, agora eu vou mudar esse negócio, né? Não, e não só isso, Varela, eu tenho... por padrão de comportamento, me dedicar muito à pessoa que está comigo. Isso não tem a ver com ele. Você acha que isso te atrapalhou um pouco? Então, olhando pra tem trás? Duas questões. A primeira é, eu sou extremamente dedicada à pessoa que está comigo, então se a pessoa tem um projeto, se a pessoa tem um sonho, se a pessoa tem um plano, eu abraço junto. Vocês tinham um show juntos? Então eu abraço. Então, tipo, ele resolvia gravar um vídeo, eu corria atrás de figurino, eu pensava piada, eu ajudava com as coisas, eu fazia produção. Então, eu me dedicava as coisas que eram importantes pra ele. E isso toma tempo. Isso não é um erro dele, tá? Isso é uma questão minha. Mas eu tô pontuando aqui. Não. Você é assim. Qualquer pessoa que estivesse ao lado, você ia fazer Eu vou ser assim, exatamente. Mas a outra parte... Então, foram duas coisas que eu acho que me libertaram. A primeira parte foi essa. E a segunda parte, aí sim, uma questão dele, que era... Como a gente tinha a mesma profissão, e eu já tinha mais espaço dentro da comédia, já tinha, né? Era muito difícil dentro de casa lidar com o ego dele. Então ele tinha uma coisa muito assim, eu chegava e contava, tipo, vamos supor, a gente é casado, né? Aí eu chegava e falava assim, amor, você não acredita, o Diogo me chamou pro Risorama. Nossa, não me chamou, você acredita? Putz, em vez de ficar feliz com a sua notícia... Podia até falar isso, Vilela, mas assim, ó, nossa, que legal, amor, não sei o que, será que ele vai me chamar? Não tinha esse primeiro, uou, comemorei a tua vitória. Não, então era assim... Eu comecei a fazer o roteiro do Fritada. Nossa, será que vão me chamar? Porque até hoje não me chamam. Então assim, eu comecei a me sentir culpada das minhas vitórias, porque toda vez que eu tinha algum convite, alguma coisa legal, era um porre, porque eu ia ter que enfrentar a cara de bunda, entendeu? E aí isso foi me broxando. Eu cheguei a abrir mão de convite. Ou tentar encaixar ele, sugerir ele. Aquele da bebida lá, A História Bêbada. Sei. Me chamaram. Eu não fiz. Falei, gente, eu não bebo, não. Chama ele e tal. Putz. Então, sabe, shows que eu ia fazer e levava. Então, assim, eu me libertei muito. Muito. E aí eu me senti livre. Eu falei, cara, agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ter... 100% do meu tempo é meu. Minha filha já tá com 18 anos. Obviamente precisa ainda de mim, mas é muito menos do que uma criança que você tem que dar comida na boca e botar pra dormir. Claro. Então foi assim, foi muito libertador. E não só isso, mas emocionalmente também, não só profissionalmente, mas emocionalmente, eu me descobri, eu fui cuidar de mim, e foi maravilhoso, eu estava abandonada de mim. E foi uma mudança na minha vida. Assim, eu sou extremamente grata. Eu até brinco com isso, que eu brinco lá com a menina, né? E o pessoal fala assim, mas aqui tá com ele. Ah, tá. E eu falo assim, gente, essa menina ela não gosta de mim à toa, porque eu gosto muito dela. Eu gosto dela. Eu sou extremamente grata a ela, porque o caminhão de lixo passa e leva o lixo. Você odeia o caminhão? Não. Não, você adora o caminhão, tá limpando tua rua.